Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo, cara. E faz tempo que eu não trago um vídeo aqui pro canal, né? Eu tava meio afastado dos vídeos, meio longe dos vídeos para poder gravar pra vocês, né? Mas depois eu posso explicar pra vocês em outro vídeo porque isso aconteceu. Mas seguinte, desde já, deixa o gostei aí pra você estar ajudando o canal. Se inscreve no canal caso você não for inscrito e, cara, ativa esse bendito sininho pra sempre que eu postar um vídeo, você tá sendo notificado, tranquilo? Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Cara, seguinte, o que é ser santo? Todas as pessoas são santas? Na verdade, por que devemos ser santos? Na verdade, é uma coisa que tem se deparado muito no meio cristão, é a relação da santificação com o cristão em meio ao mundo. Porque na verdade muitos acreditam que na verdade dá para servir a Deus, dá para ser santo com um pé no mundo e um pé em Cristo. Só que na verdade não é assim, não é bem assim que a Escritura nos mostra que devemos seguir e viver para a glória de Cristo. Na verdade a palavra santo quer dizer separado biblicamente, quer dizer separado de uma vivência com o mundo e estar junto com Cristo, vivendo unicamente para a sua glória e para o seu louvor. Mas é triste o relato de quando vemos pessoas querendo ser santas, sendo amigas do mundo. Mas na verdade, o apóstolo João, ele vai dizer, se não me engano, o apóstolo João, ele vai dizer que aqueles que se constituem amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. Então, a partir daí a gente vê biblicamente que não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Não há isso, não há como atrelar a luz com as trevas. E na verdade vamos ver biblicamente em alguns pontos bíblicos, mais pelo apóstolo Paulo, na verdade, que ele fala muito sobre a santificação, porque é um processo que quando o cristão é salvo, Deus realiza ao longo da vida do cristão ser santo e parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Na verdade, Paulo ele chega fazendo uma saudação àqueles que são santificados em Deus, são santificados em Cristo, e não aqueles que estão vivendo longe e tendo prazeres no mundo que na verdade muitos hoje vivem. E na verdade só vai haver santificação àqueles que foram escolhidos por Cristo antes da fundação do mundo, como Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2 ou capítulo 1, Paulo fala em Efésios, que na verdade é que Deus escolheu ele antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. E é muito interessante quando Paulo fala isso, aqueles que são santos aqui na primeira carta aos Coríntios. Só há santificação àqueles que são chamados por Cristo e não aqueles que vivem no mundo e na verdade vivem fazendo de algumas vezes orações, às vezes leitura da palavra como se fosse hobby deles. Mas na verdade, como diz o pastor Paulo Júnior, o estilo de ser santo é o estilo de vida de todo cristão. A gente não pode descartar a santificação porque é um processo que ocorre àqueles que foram chamados por Cristo para serem santos e irrepreensíveis, pois o Senhor assim o quer. Paulo em 1 Coríntios também, capítulo 6, verso 11, ele fala o seguinte: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo ele fala muito interessante a fala dele, porque ele fala que é muito interessante a fala dele, é interessante isso aí, né? É muito interessante porque Paulo ele vai falar que o pessoal estava longe de Cristo, mas por causa de Cristo, por causa do Senhor da glória, eles foram lavados, foram santificados e agora podem viver uma vida santa diante de Deus, pois assim Deus o quer que vivam. Porque todo aquele que não deseja ser santo não foi salvo por Cristo, pois todo salvo tem desejo de ser santo, pois quer ser parecido com o seu Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Na verdade, Paulo não só fala sobre a imoralidade sexual, porque não é só a imoralidade sexual que lhe afasta de um relacionamento verdadeiro com Deus e que ele deseja que sejamos santos. Mas dentre outros pecados, a lascívia, o adultério, a pornografia e dentre outros tantos pecados, o amor ao dinheiro, o amor a mamon também, que é a raiz de todos os males, afasta de um relacionamento verdadeiro com Deus
e nos afasta de ter uma vida santa que Deus deseja que tenhamos. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo vai dizer: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito." É muito interessante porque Paulo traz uma vertente do Antigo Testamento, quando Moisés ele teve um encontro com o próprio Deus, né? E pôde voltar com o rosto contemplado de glória, porém o véu estava sobre o seu rosto. E é muito interessante em outro vídeo postar sobre isso, sobre esse relato que muitos interpretam de forma errada. E também há outros textos da Escritura, lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 2 Tessalonicenses 2, 13, que falam muito sobre a santificação do homem que deseja servir a Cristo. Paulo, em Efésios, ele vem falando sobre o fato de vivermos agora como filhos da luz, mas não como filhos longe de Cristo. Ou seja, tentando viver uma vida com o pé no mundo e o pé na igreja, viver uma vida com os dois pés no mundo e quando no domingo vai para a igreja, bota uma máscara e dizer que viveu uma semana pura, uma semana santa, uma semana de todos os dias de leitura da palavra, uma semana de todos os dias de oração, uma semana louvando a Deus, e a sua conduta poder pessoas verem Cristo em você e não só você. E na verdade vivemos uma vida totalmente longe de Cristo, uma vida totalmente que ofende a santidade de Deus. E isso, na verdade, não é o padrão que Cristo quer que vivamos. É um padrão totalmente diferente que Satanás tem colocado na cabeça de muitos cristãos. E, na verdade, eu posso ter um pé aqui e o outro pé ali. Mas, na verdade, Deus exige que amemos a Ele de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E não, na verdade, só de qualquer coisa. Há um relato de John Bunyan, o escritor do Peregrino, que ele diz o seguinte: a oração é como uma vara que separa ovelhas de bodes, porque bodes não oram em secreto. E isso é um papel de um homem que quer ser santo, a oração. Porque Jesus, sendo o mais ocupado de todos os homens, tinha seu tempo para orar e ter seu relacionamento com Deus. E se nós, que queremos ser a imagem de Cristo, queremos ser Cristo aqui na terra pregando o Evangelho para que vidas sejam salvas, por que não viver desse modo? Por que não orar? O que na verdade nos impede de orar somos nós mesmos, de viver uma vida santa e pura diante de Deus. Nem todos são santos. Deus chama uns para ser santos, uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. Mas se Deus nos chamou para sermos santos, que assim sejamos para a glória de Cristo. Mas esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o gostei aí pra estar ajudando o canal, tá? Se inscreve no canal caso você não for inscrito. E por favor, cara, ativa esse bendito sininho pra quando eu postar o vídeo você ser notificado. Tranquilo? Então é isso aí. Um forte abraço, valeu, falou e tchau!